Há conversas que transformam e há conversas que libertam. Hoje, o Em Construção recebe uma mulher que carrega no olhar a força da justiça e no coração a missão de proteger vidas. Juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Jataí, Sabrina Rampazzo de Oliveira. Uma conversa sobre coragem, empatia, fé, dor, recomeço e esperança. Porque quando uma mulher se levanta, a sociedade inteira se reconstrói. E quando a justiça tem rosto, tem alma, tem propósito, ela deixa de ser apenas sentença. Ela desperta o que há de melhor em nós. Seja muito bem-vinda, doutora Sabrina. É um prazer recebê-la aqui no Em Construção. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Obrigado, Enzo. Obrigado, Éder. Doutora, que prazer tê-la aqui conosco, recebê-la aqui para esse bate-papo tão importante, sempre atual. Obrigada, Carlos. O prazer é nosso, né, de estar aqui trazendo um pouco da minha história, um pouco do trabalho desenvolvido no juizado, nesse ambiente tão gostoso, acolhedor, com uma música maravilhosa. Obrigada. Tem história. Tem história. Doutora, para começar, essa história linda, essa construção, começou lá com o sonho de uma menina. Conta pra gente como foi isso. Eu não vou saber a idade, mas quando criança eu já tinha essa ideia de ser juíza. E aí eu lembro que meu avô, ele era advogado e eu falava muito com ele de querer ser juiz e ele brilhava os olhos, porque o meu avô, ele chegou a passar no concurso para juiz federal, em primeiro lugar, muito inteligente, e não assumiu porque ele não se achava digno do cargo, ele tinha vício em jogo. E ele acabou indo para a advocacia e foi um exímio advogado, construiu, né, um patrimônio grande advogando, mas eu acredito que o sonho ficou, né? E aí eu falava com ele em ser juiz e ele, acho que ele me inspirava, né? E via em mim um sonho que ele deixou para trás. E aí eu falava, sabe quando você fala brincando e aí aquilo foi crescendo. E aí, de repente, eu fiz a faculdade e aí não servia outra coisa. Eu não prestei concurso para delegada, procuradora. Fiz um para promotora de justiça só para testar conhecimento. Quase passei, ainda bem que não. E aí assumi a magistratura no segundo concurso que eu fiz em Goiás, que era, né, meu sonho de passar aqui, minha terra, minha família aqui. Então, eu acredito que o sonho se realizou, né? Mas algum dos seus pais também são advogados, não? Nenhum. E aí agora já vem a Paola ali com... minha filha falando que quer fazer direito, que diz que quer ser juíza, né? A gente vai inspirando, né? Vai inspirando. E aí eu penso que foi uma escolha muito acertada, né? Eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu sou muito realizada, né? Eu amo o que eu faço. Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente vai escolher a profissão da gente tem que escolher com o coração, porque o dinheiro, essas outras coisas, elas são consequência, né? Mas é uma jornada árdua, um concurso... Um concurso difícil, concorrido. Né? Concorrido. E, assim, exige muito da gente, né? O estudo ali diário, um cronograma de estudo. Então, eu tive muitas renúncias, né? Durante 3 anos de estudo, então foram 3 anos trabalhando com o juiz, eu trabalhei com o juiz, eu tive a sorte, o privilégio de saber antes como seria, pelo menos um pouquinho, trabalhando com o juiz, que também me inspirou. É uma das perguntas que eu ia fazer para a senhora, porque a gente teve aqui com a Cacau Miranda, e ela falando muito assim, que às vezes a pessoa ela tem vontade de fazer algo, mas ela não tem noção de como funciona a profissão em si. Às vezes só vê o glamour, o ganho financeiro, mas o operacional do dia a dia ali, às vezes não está conectado com o que aquela pessoa realmente gostaria de fazer. Exato. Então, eu tive ainda o privilégio de poder fazer a faculdade de Direito, trabalhar com esse juiz, que me inspirou demais. Depois que eu trabalhei com ele, aí eu tive a certeza que outra coisa não queria. Ele até falava, faz concurso para delegado, porque juiz é muito sofrido, ele falava. Ele usava essa expressão, é um sacerdócio.
E eu não acreditava muito no que ele dizia quando ele falava em sacerdócio, mas hoje eu realmente sei que a profissão exige muito da gente. Às vezes, como você disse, as pessoas veem o glamour, as pessoas veem status, as pessoas veem poder, as pessoas veem dinheiro, mas as pessoas não fazem ideia do peso da caneta. Exatamente. Era isso exatamente a minha próxima pergunta, porque ali no início, às vezes é um passo na carreira, é um êxito, é uma glória conseguir passar, e existe um momento ali que o propósito realmente se revela e fala, não, é realmente isso aqui que eu nasci para fazer. Exato. Eu tive muitas provações, né, na magistratura. As pessoas não veem, mas, por exemplo, estar aqui hoje em Jataí, eu só estou aqui hoje com a minha família por conta de uma situação de risco. Então, quer dizer, eu sofri perseguição, né, entraram na minha casa, queimaram um fórum onde eu trabalhava, fiquei escoltada com a polícia militar 1 ano e meio da minha vida, minha filha andando junto só com a polícia o tempo inteiro. Não tem glamour nisso. Embora as pessoas também glamorizam isso, né? As pessoas, às vezes, têm inveja daquilo que nem sabem o que é. Não é bom você estar o tempo inteiro acompanhada, né? Não é bom você ir numa academia e o policial está ali te esperando, você jantar e o policial está te esperando. Você ter que escolher o lugar que você vai, porque não é qualquer lugar que te cabe quando você está em situação de risco. Então, eu só vim para Jataí porque isso aconteceu na cidade onde eu estava, e aí eu vim trocando com o juiz que aqui estava, nós fizemos uma permuta. Então, assim, as pessoas não veem isso. Então, assim, eu tive várias provações de se é isso mesmo que eu quero. Eu acho que toda profissão tem ônus e tem bônus, né? Então, o ônus da magistratura é esse. Existe do juiz, principalmente o juiz criminal, coragem, né? E essa coragem tem preço. E o risco que você corre, a família corre junto. Então, assim, eu vejo que se você não tem a família do lado também, você não tem estrutura para seguir. Então, assim, eu sou muito feliz hoje de poder dizer que nessas mudanças da vida de cidades, a minha família esteve comigo, meu esposo, a minha filha, e isso me sustentou muito nesses momentos de perigo. E o amor pela magistratura também. Não vou deixar, por conta desses percalços, né, por conta desses riscos, a gente vai tentando achar jeito. E é o que os bandidos querem, né? Não só eles querem, né, fazer a pressão ali para tentar que as pessoas boas saiam, seja na política, seja em qualquer frente, infelizmente. Doutora, mas a senhora passou por alguns outros juizados e hoje a senhora se encontra no da mulher. Exato. Quando a gente passa na magistratura, a gente faz tudo. A gente é clínico geral, médico clínico geral. Então, você atua em tudo, vara de família, civil, previdenciário, faz júris, visita em presídio, cuida da área da infância e juventude. Você aprende um pouco de tudo, vivencia um pouco de tudo. E aí você, à medida que você vai mudando e subindo na carreira, você vai escolhendo unidades que você gostaria de trabalhar mais, né? E aí o juiz é que escolhe para onde ele vai. A gente que escolhe. Então, lógico, eu vim para uma situação de risco, né? O juizado não era algo que eu falava assim, eu quero ir. E aí, estando no juizado desde 2018, eu vejo que eu ganhei muito conhecimento também nesta área. E me gratifica muito saber que hoje eu posso ajudar muitas mulheres, né? O meu público é o público feminino, são as mulheres e as mulheres jataienses. Então, eu sou muito grata de estar trabalhando no juizado, é um trabalho especializado, né? Então, só trata disso, então a gente se capacita e se especializa e a gente tem condição de oferecer mais. Mas o Fórum de Jataí, ele atende uma região ou somente nossa cidade? Não, a gente também atende, por exemplo, Perolândia é distrito de Jataí, né? Mas Jataí, uma cidade pequena, com 110 mil habitantes, é uma cidade para as mulheres violenta. Verdade. É uma cidade que num cenário nacional, está entre as 100 cidades brasileiras mais violentas, ocupando a 82ª posição. Não é uma posição favorável, é um número ruim. Muito. Goiás também está aí em feminicídios, ocupando aí 9º lugar, e o Brasil o 5º, de 194 países. Então, nós não estamos numa posição confortável. Estar no juizado exige muito trabalho, os números só crescem, né? Então, trabalhar ali exige demais da gente conhecimento,
de rapidez, né? Porque basta um segundo para você perder uma vida, né, de uma mulher, então a gente precisa ser muito rápido, muito assertivo, a gente precisa garantir segurança para a mulher, a gente precisa atuar em outras frentes, a mulher, se ela estiver passando fome, se ela não tiver para onde ir, ela também não vai denunciar, então a nossa preocupação não pode ser só jurídica, então é um olhar muito ampliado que a gente tem que ter da causa. Olhar para a vida como um todo. E o Brasil, infelizmente, né, tia, ele está em primeiro lugar ali, nos primeiros, só em coisa ruim, né, meu parceiro? Bom, acredito que a gente tem muitas coisas boas estando ali no ranking top, né? Mas esse a gente não queria estar, né? Queria esse, não. Com certeza não. Buenas novamente, doutora. Bom, primeiro, né, eu estou impressionado assim, com a hombridade do seu avô de ter passado e não se achado digno de entrar. Que exemplo mesmo, né? Sensacional. A senhora comentou um pouquinho que teve que passar um bom período da sua vida sendo blindada, acompanhada por pessoas da segurança privada, pública, por conta de alguns ameaços e tudo mais, né? A senhora disse que estamos numa cidade que está entre as mais violentas nesse setor, então imagino o quanto isso é difícil. Fala para o nosso público, doutora, como que a senhora fez para blindar a mente nesse período? Não é fácil, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o juiz naquele momento, numa audiência, por exemplo, ele mantém uma voz serena, ele mantém um olhar sereno, ele mantém uma distância igual entre as partes, mas por dentro não tem como a gente ouvir um relato doloroso e a gente é obrigado a segurar isso, e a gente tem que segurar. E isso para o nosso corpo não é bom, para o nosso físico não é bom. A gente acaba somatizando. Eu tenho colegas com doentes, porque, inclusive, eles ainda vão estudar o impacto do cérebro nas pessoas que trabalham com a violência, por exemplo. Então, eles não têm estudos de um delegado que trabalha, por exemplo, na DEAN, do promotor que trabalha com as causas com o juiz. Eles têm estudos com as mulheres que sofrem violência doméstica. Mas com o cérebro das pessoas que estão ali expostas a esses relatos, ainda não se tem estudos. Mas a gente sabe que a gente segura muita coisa, né? E eu já tive audiência que eu terminei a audiência e eu fui chorar no banheiro, né? Não tem como, né? Os relatos são doloridos, as pessoas que vão ali, elas choram, né? E quando eu falo das pessoas, são todas, desde uma criança abusada sexualmente, desde uma mulher que vai relatar e chora muito, e a gente tem que esperar esse depoimento, o tempo que ela conseguir falar, e às vezes esse tempo vai ser longo, porque ela não consegue, e a voz é embargada, e o lencinho está ali porque ela chora muito, e muitas vezes um réu de um feminicídio também, quando ele está na audiência, ele não aguenta ficar ali. Eu já tive audiência que ele não aguentava escutar os depoimentos das pessoas, porque dizia respeito a ele, o que ele fez. E talvez por um momento de arrependimento, um segundo de arrependimento ali, ele não tinha como voltar no tempo. Então, assim, a gente vê todas essas dores. Eu falo que o ambiente forense, ele não é um ambiente em que as pessoas vão curadas, muito pelo contrário. Quando a gente vai no médico, a gente vai em busca de cura, já é um bom caminho. A gente chega doente, mas a gente quer ser curado. Ali não. As pessoas muitas vezes não querem estar ali, né? Então eu falo que a gente trabalha com pessoas muito adoecidas, com histórias muito tristes, e aí a gente tem, como você diz, né, que nos blindarmos, né, dentro do possível, para a gente poder chegar em casa, né, e conseguir não trazer essa carga para a família, né? Mas assim, a gente chega estressado em casa, meu marido mesmo, ele já até sabe o dia, ele fala, nossa, segunda é o dia que a Sabrina chega mais cansada, porque eu tenho todo o final de semana que vem, né? Muitos casos do final de semana. Então, assim, a família sofre, a família sente junto, e a gente não deixa de sofrer também, de sentir, né? Até a palavra sentença vem de sentir. Embora o juiz, na imparcialidade, a gente julga fatos, a gente não julga as pessoas, a gente não tem esse poder, né? Ninguém tem, só Deus. Né? E o juiz, ele julga o fato. Se provado, vai ter uma consequência, se não provado, vai ter outro. Então, ele está ali, mas ele não está alheio aos sentimentos que vêm, né, que ele sente.
que as pessoas trazem, aquelas dores todas. É uma profissão, como eu digo, se a gente faz com amor, a gente não vê esse fardo, não é tão pesado, né? Embora seja, mas a gente tenta trazer leveza, a gente tenta... eu falo que o direito é muito bonito porque direito cura também, não é só o médico que cura, né? Então a gente cura feridas, a gente restaura a dignidade, a gente salva vidas de mulheres e crianças em situação de risco. Quando a gente tira uma criança que sofre maus tratos e coloca no lar, a gente está oferecendo uma nova vida, esperança, dignidade, né? Então, a gente está salvando, né, de uma certa forma, de situações ruins, várias pessoas, né? Então, eu falo que o direito, ele cura também. Mas só de escutar, doutora, assim, eu nem consigo imaginar o dia a dia ali, mas assim, eu nem consigo disfarçar a minha feição aqui. Eu sou, assim, por exemplo, para ser médico, eu já não serviria, que eu passo mal por qualquer situação. E só de escutar você falando já me deixa um mal-estar aqui. Então, imaginar o dia a dia realmente é muito pesado. Né? Pessoal, nós vamos aqui agora num breve intervalo e voltamos já já. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invadir, que me cure ou me ajude a esquecer. Se pra curar o meu remédio é você. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground that we found. Pessoal, nós estamos de volta e não deixe de se conectar aqui nas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 64 99953 5695. Doutora Sabrina, e o que as pessoas, no geral, elas ainda têm dificuldade de entender sobre violência doméstica? Nossa,
A mulher não se percebe nem vítima. Muito difícil. Porque a gente naturalizou muita coisa. Até pouco tempo atrás, né, a gente pode trazer aqui na memória, a mulher não tinha CPF. A mulher era obrigada, quando casava, a colocar o sobrenome do marido. Né? A mulher, no Código Civil, ela era civilmente incapaz. O homem estava escrito isso no Código Civil, ele era o chefe do casal, ele era a cabeça, essas palavras. O poder familiar, que hoje a gente chama o poder que pai e mãe exercem sobre os filhos, ele era chamado de pátrio poder, pátrio de pai, de homem. Até pouco tempo atrás, a mulher era invisibilizada. O marido tinha sobre a esposa. As ordenações filipinas, que comandaram o Brasil durante muito tempo, vindo de Portugal, autorizavam o homem traído a castigar a mulher e até matá-la. Esse direito não existia de forma inversa. Então, assim, nós temos uma herança genética, quase que histórica do Brasil, de uma invisibilidade. Né? E se você conversar com mulheres mais antigas, aquelas senhorinhas, elas falam com muita naturalidade do homem ir trabalhar e trancá-las em casa com cadeado. Uau! Então, assim, e aí como que se desconstrói isso? Não vai ser do dia para a noite, né? Então, as mulheres têm dificuldade de se perceberem vítimas de violência sexual, porque até pouco tempo atrás estava no Código Civil também, como débito conjugal, dessa forma estava escrito, débito conjugal, o dever da mulher de ter relações sexuais. Então, isso mudou, né? Claro, mas e aqui? Muda na lei, mas e os comportamentos, né? Então, o homem exige e a mulher faz. E se ela não fizer, no imaginário masculino, muitas vezes ela está traindo, ela está com outro, e aí vem outras violências, além da sexual, vem a física, a psicológica, uma violência que eu costumo dizer, que é como se a gente tivesse, olha, esse ambiente aqui, muito bonito, e a gente não vê as rachaduras. E a violência psicológica são as rachaduras. Então a gente entra só na sala da casa ali, tá tudo arrumadinho, a hora que vai no restante, e tá compromete a estrutura. Interessante isso. Doutora, a gente estuda bastante essa questão do desenvolvimento emocional, né? Como até forma de blindagem. Às vezes, o que não marca o corpo pode estar marcando a alma. Então, essa parte psicológica, a gente pode falar que o grito, né? Esse desrespeito também seria uma violência contra a mulher? Sim, sim. A violência psicológica é isso mesmo, é minar a autoestima. É ridicularizar, é humilhar, é não considerar a sua vontade, a roupa, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, é falar, mulher minha não usa isso, mulher minha não sai com essa roupa, com esse batom, você é um lixo, frases que, né, você é um lixo, você não consegue nada sem mim, você não consegue criar os filhos sozinhas, e aí começa a minar a autoestima. E aí você vai tirando dela, com o tempo, as possibilidades de reação. E ela também não consegue perceber que muitas vezes isso é violento. Né? Fica aquele sinalzinho interno ali, né? Aquele sinal amarelo, mas ela não consegue perceber que aquilo é violência. Bom, eu acredito que muitos de nós já vimos muitas situações como essa no nosso dia a dia, né? Acaba menosprezando, diminuindo a pessoa, a esposa, e tudo, a mulher e tudo mais. Agora eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouco polêmica, cômica, vou deixar para a doutora decifrar isso. Fala para os nossos espectadores, quando vem esse tipo de situação, em briga de marido e mulher, se mete a colher? Eu sempre falo que a gente tem que meter a colher, porque a colher evita a faca. Uau! Eita! Uau! Porque se isso não me incomoda, isso diz muito mais de mim do que do outro. É aquela frase, né? Não importa a maldade dos maus, porque isso a gente já espera, mas o silêncio dos bons diz muito da nossa sociedade. A omissão. Uma sociedade que não se incomoda, porque a violência doméstica ela não é silenciosa. Né? Então o vizinho ele vai escutar gritos, ele vai escutar objetos quebrando, ele vai escutar crianças chorando. Eu não consigo dormir. Né? Eu falo até que eu acho que o direito me escolheu antes de eu escolher ele, porque eu não era juíza e eu nunca suportei
nada. Se eu tivesse junto, uma sensação de injustiça. Não, dói em mim. Né? Então, assim, eu já tive situações em que eu estava numa fila, por exemplo, de vacinação numa cidade, eu levando a minha irmã levando a menina dela, e uma mulher na minha frente, com 5 crianças, ela na minha frente foi vacinar, e a mulher do postinho falou assim, a senhora trouxe cartão de vacina? E ela vindo da roça, de manhãzinha, de carona, né, para vacinar 5 crianças, ela não tinha esquecido. E a mulher falou para ela que ela podia ir embora. Eu não aguentei. Eu não era juíza. Falei, não, a senhora vai vacinar. A senhora pode sentar lá naquela cadeira com seus 4 filhos, vocês vão fazer outro cartãozinho para ela, porque eu vou chamar a imprensa. Não dou conta. Aquilo que é como se fosse comigo, né? E eu penso assim, se fosse eu apanhando, que vizinho que eu gostaria de ter ao meu lado, né? Alguém que não se importa, alguém que só está tomando conta da vida de fofoca, mas que na hora de pedir uma ligação para o 190 não custa nada. Eu não estou dizendo, quando a gente fala de entrar em briga de marido e mulher, não necessariamente é você ir de peito aberto. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar, infelizmente, né? Mas uma ligação custa uma vida. E para você fazer não custa nada. Né? E hoje com a internet a gente vê muitos sinais, assim, vídeos até que o pessoal divulga. Eu me recordo aqui de um que o marido, em pleno casamento, ele enfia a cabeça da noiva no bolo, o outro joga na piscina. Então, assim, são esses pequenos sinais que muitas vezes a mulher ou a própria rede de contatos ali, de proteção, os familiares não querem enxergar, né? Exato. E isso tem sido divulgado na mídia muito ultimamente, pedidos de casamento em que a mulher fala não, ela leva um soco. Né? Eu vi uns 2 esses dias. Não dá para ignorar esses sinais. É como você disse, são sinais mesmo. Não tem como haver humor se só um ri. Não tem. Né? Se a pessoa joga o rosto da outra no bolo, ou de uma criança, eu já vi de criança também, e essa criança chora, ou essa mulher não ri, aonde está o humor? E através desses vídeos, é possível da justiça fazer alguma coisa ou só se há denúncia? Então, na verdade, as mulheres ainda precisam denunciar, né? Porque a gente vai precisar ouvir essa mulher, a gente vai precisar ouvir as testemunhas. A violência doméstica, ela acontece muito entre 4 paredes. Então, eu vou ter muitas vezes a fala dela e a fala dele apenas. Eu não vou ter muita testemunha. Às vezes, eu tenho um vizinho que escutou alguma coisa, mas para ver mesmo, eu não vou ter testemunha ocular. Então, ela querer dar esse primeiro passo de denunciar é muito importante, né? Porque ela vai ser chamada em juízo, ela vai ser chamada na delegacia. Então, quando ela não quer, nós temos uma dificuldade muito grande também em proteger, né, a mulher. É claro que eu não estou dizendo, por exemplo, que numa situação de violência o vizinho não tem que chamar a polícia. Porque eu já ouvi mulheres ali que elas falaram assim, eu pergunto, né, quem chamou a polícia? E ela diz, um anjo. Porque ela não teria tempo de ligar. Sofrendo agressões, a primeira coisa que vai embora e que quebra muitas vezes é o celular. E ela não tem tempo de pegar o celular e dizer o nome dela, o endereço, nada. Então, se não são essas pessoas, se não são os vizinhos, o que seriam delas, né? Numa situação de cárcere privado, que a mulher está presa, como que ela vai denunciar? Então, a importância do vizinho, nós já tivemos casos em Jataí de uma denúncia de cárcere. O sujeito trancou ela com cadeado, foi trabalhar, acho que foi um vizinho que ligou, denunciou pelo 180, não me lembro, a gente acionou a delegacia, o delegado foi num dia, a paisana, que ele não sabia o que ele ia encontrar, né? Então, ele não foi caracterizado. E, realmente, o cadeado estava lá, foi quebrado, a mulher desorientada no tempo e no espaço, ela não sabia que dia que era. E ela visitava a mãe dela, com ele do lado. Né? E como que ela ia falar alguma coisa? Provavelmente muitas ameaças, se você falar alguma coisa, eu te mato. E aí ela calada, ia lá, visitava a mãe, mas estava em situação de cárcere. Então, assim, se não é um vizinho, como que nós vamos conseguir salvar uma pessoa dessa? Mas existem situações, por exemplo, essa do vídeo que você falou, alguém pode denunciar, os vídeos estão aí para mostrar, né? Mas eles vêm muito mais como uma publicidade para trazer um alerta para as mulheres, né? De que isso não é normal, de consciência, do que propriamente de denúncia.
Porque não sabemos quem são aquelas pessoas, não temos endereço, não temos como chamar, não temos como agir. Mas, na medida do possível, se algum familiar tem alguém da família sofrendo, esse familiar muitas vezes pode sim procurar a delegacia. A gente já viu também o familiar vindo preocupado, às vezes uma mãe que é agredida por um filho e o outro filho vai na delegacia. Doutora, e do outro lado, quando acredito que a experiência possa te ajudar muito ali naquele momento de tomar a decisão, mas como que vocês podem avaliar se realmente de fato, talvez seja um pouco polêmico, mas a gente pode, como a senhora disse, a gente pode esperar tudo de pessoas que estão em situações difíceis. Talvez a mulher, ela esteja causando a situação, ou ela que faça as agressões, e naquele momento ela se coloca como vítima. Como que, eu acredito que seja bastante delicado entender essa situação. Como que vocês fazem no cargo da senhora, nessa posição tão importante, para entender essa veracidade? Então, muitas vezes não vai ter testemunha, como eu disse. Às vezes tem mensagem de celular, às vezes ela tem vídeo de outros momentos que vão corroborar, né? Mensagens de celular, vídeos. Às vezes ela tem, não daquele dia, mas de coisas que aconteceram antes. Mas o que acontece? Numa situação de violência doméstica em que o crime acontece entre quatro paredes, e nós sabendo que nós não vamos ter testemunhas, aí nós vamos chamar essa mulher em juízo. E assim, a maioria dos depoimentos dessas mulheres não é fácil. E ele é gravado. Então eu não capto só o que ela diz, eu capto a reação emocional dela. São mulheres que choram, são mulheres com a voz embargada, são mulheres com medo dele estar ali no corredor, perto delas. E nós já tivemos situações de mulheres que desmaiaram no fórum, só de ver a figura do sujeito. Uau. Então, assim, é difícil a gente dizer que essa mulher, e é importante a gente falar isso porque isso é mito. Mulheres estão mentindo, exagerando, inventando. Por quê? Porque o que nós vemos não é isso. Sabe por que eu sempre falo? Porque quando ela vai na delegacia, ela fala assim, ó, eu não quero que ele seja preso. Eu não quero que ele seja processado. Eu quero só a medida. O que ela está dizendo? Eu só quero que ele pare de me agredir. Eu só quero que cesse a violência. Muitas vezes essa mulher nem quer divorciar, porque o que ela quer é ele diferente. Como é que eu vou achar que essa mulher está mentindo? Se na audiência ela demonstra emocionalmente muita coerência no que ela fala. Se as lesões que ela aparenta e que estão no laudo são muito condizentes, e o laudo médico, muitas vezes o médico fala lá, compatível com o sopro. Então, não preciso de testemunhas, porque a palavra dela tem um peso muito grande. Olha, veja bem, denunciar é uma exposição. Ninguém quer ir na delegacia. Sim. Eu não quero ir numa delegacia num sábado, num domingo, numa segunda, em dia nenhum. Se você vai é porque você não tem mais nenhum recurso. Ou se você está indo é porque a sua mãe ligou, o vizinho ligou, quer dizer, nem você ligou e a polícia chegou, você está todo machucado. Então, se denunciar é uma exposição, o mínimo que a gente tem que acreditar é que essa mulher, quando se desloca até uma delegacia, não é para mentir. Eu sempre falo que tem muito mais mulher sofrendo calada em casa do que na delegacia mentir alguma coisa, senão nós não teríamos esses números. Esses números ainda são subnotificados. Se a gente for pegar os números reais de mulheres que não denunciam, mas que estão indo nos hospitais, elas não estão denunciando, mas elas estão dando entrada no hospital machucada e falando que caiu da escada, ou ela está dando entrada no hospital com tentativa de autoextermínio. Se eu pegasse esses casos, o Brasil não seria o quinto, talvez seria o primeiro. É importante falar isso, né, Carlos? Porque às vezes as pessoas a mulher cria a coragem de falar, mas a população, quem está ouvindo, não acredita na veracidade disso, né? Então é importante a gente conseguir decifrar, né, esses fatos. Doutora, mas antes da gente sair aqui para o intervalo, é uma dúvida pessoal minha e talvez dos nossos ouvintes. A Lei Maria da Penha, como a senhora comentou aqui nos bastidores, ela não é uma lei penal. Então, assim, mesmo se a mulher, ou então mesmo se o judiciário ele não tiver provas para condenar criminalmente aquele abusador ali, ela consegue a medida e aí a gente protegeu e vida que segue ali. Exato. Às vezes a ação vai ser julgada improcedente e o sujeito vai ser absolvido, mas eu consegui protegê-la. A medida protetiva, o nome já diz, é para proteção.
Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe um núcleo central da Lei Maria da Penha, justamente a medida protetiva. E a medida protetiva, a mulher pode pedir sem advogado, ela vai pedir, não necessariamente com provas da violência, a fala dela é uma prova, a palavra dela é uma prova. E quando ela vai na delegacia para dizer que ela sofreu uma violência, a gente precisa separar a violência de crime. Então, muitas vezes, nós não vamos ter um crime, mas foi violento. Né? De repente, nós tivemos uma fala lá, você é um lixo. Ou uma situação que, às vezes, essa fala isoladamente não vai ser um crime, mas pode ser que se considere injúria. Mesmo assim. Mas, infelizmente, é o início. Ela pede a medida protetiva e nós não vamos ter uma ação penal. Nós não vamos ter uma investigação do delegado, buscando provas. E aí essa mulher ficou protegida. E se a gente for olhar hoje os números de feminicídios, né, a gente liga o canal, todos os canais, da Globo ao SBT, todos os dias, mulheres morrendo. É para isso que temos a Lei Maria da Penha. É para a gente proteger, para a gente não chegar nesses números, né? Então, ela realmente é necessária. Vai chegar uma hora que talvez nós não precisemos mais da Lei Maria da Penha, mas a previsão é de que essa igualdade de gêneros vai chegar aí a uns 200 anos, nós não vamos estar aqui para ver. Não dá tempo de esperar. Não. Pessoal, olha só, esse é um assunto muito sério, você que está passando por isso, você que conhece alguém, não fique calado, nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta. Quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. Olá, eu sou a Manu. E eu sou o Anderson e queremos dar boas-vindas a você à nossa loja Empório Casa Verde. Nosso atendimento é o grande diferencial. Ouvir, entender e trazer soluções para o seu dia a dia é nossa grande missão. Encantar o cliente é sempre o que buscamos. Aqui você é sempre bem-vindo. Temos desde produtos naturais, alimentos orgânicos e chás, além de produtos refrigerados, congelados, até uma linha de suplementação completa para cuidar do seu corpo. Construímos a Empório Casa Verde todos os dias com muito carinho para que você, nosso cliente, se sinta muito acolhido e cuide melhor de si. Acreditamos que a saúde começa com boas escolhas e nós queremos fazer parte dessa jornada com você. E pensando em praticidade, nós temos uma cozinha especializada funcional, que além de produzirmos quitandas do bem, servimos refeições e lanches. E você pode sempre vir muito bem acompanhado aqui no nosso cantinho do café. Todas as nossas opções são pensando em uma vida mais saudável e equilibrada para você. Venha nos visitar e conhecer a Empório Casa Verde. Será um prazer receber vocês em nossa loja. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Now we're standing, you were there, when two worlds collide.
Doutora, 200 anos é muito tempo para a gente ver uma mudança dessa. A pergunta agora, uma pergunta dupla. Como que a gente pode educar as nossas crianças e os nossos jovens a quebrar esse ciclo? E também qual que é o papel de cada um, da escola, da igreja, da comunidade, na redução dessa situação? Aí nós estamos falando de diminuir esses 200 anos, realmente. Porque a gente sempre fala da Lei Maria da Penha, lei de feminicídio. Se bastassem as leis, né, uma lei antiga como é a Lei Maria da Penha, que já completou seus 18 anos, quer dizer, a maioridade. Já. A Lei do Feminicídio de 2015. Por que nós continuamos vetando os feminicídios? É aí que está a questão. Por que os casos só aumentam? Por que a violência doméstica não diminui? Porque leis são necessárias, mas não são suficientes. Porque o problema da violência doméstica ele é múltiplo, mas notadamente cultural. E aí é onde a importância da gente educar os filhos de forma diferente. Se a gente continuar educando homens e mulheres da forma como foi educado, como a gente aprendeu dos nossos pais, nós não vamos ver mudança. Menina é azul, menina é rosa. Ou... E se você perguntar para uma criança sobre cores, o mundo da criança é colorido. Você não dá um lápis de cor, uma cartela colorida? Por que você tem que restringir as cores? Por que o brinquedo da menina sempre vai remeter à casa? Olha, brincar é algo tão sério, meio paradoxal, né? Porque é brincando que a gente cria na nossa mente fantasias, histórias, modelos. E dentro de casa, quando a criança brinca com a boneca e vê sempre a mãe no cuidado do lar, e só ela, você já está ensinando muita coisa. Então, nós, enquanto pais, nós ensinamos, os professores ensinam. E o mundo da criança ele tem que ser um mundo colorido. As brincadeiras da mesma forma. Olha, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um irmão com uma diferença de 2 anos. Então, eu precisava brincar muito com ele. E ele queria que eu brincasse de carrinho com ele, eu brincava de carrinho, depois ele tinha que brincar de boneca comigo. Então, ele era o pai das minhas bonecas e eu brincava de carrinho com ele. O que isso diz da fase adulta? Nada. Muito pelo contrário. Acho que diz muita coisa. Hoje eu dirijo um carro. E nada meu irmão, negativo. Nada negativo. E meu irmão é um excelente pai. Ele não se atém a pegar a criança de vez em quando e tirar uma foto. Não. Ele põe para dormir. Ele, toda a vida, acho que se ele pudesse ter leite, ele dava o leite também. Extremamente amoroso. E aí, quem que eu tive de construção? Nós estamos falando de construção, de pai e de mãe. Eu tive um pai, e tenho até hoje, que cozinha, que é extremamente amoroso, que me liga todo domingo para saber como é que eu estou, e que fala eu te amo, que fala de sentimentos, que usa a cor da camisa a que ele quiser, que trata minha mãe, tratou, eles são separados, mas que ainda separados se preocupa com essa mãe dos 3 filhos dele. Então, existe carinho na história que eles construíram. Existiu um relacionamento entre os dois de amor e de respeito, de companheirismo, que foi o que eu vi dentro de casa. E, ao mesmo tempo, uma mãe, aí vem a minha mãe, uma mãe com muita opinião. Uma mulher que, grávida, dirigia todo dia para trabalhar em Pirinópolis, porque ela era bancária, ela dirigia grávida com a filha mais velha, e meu pai falava, larga a profissão. Eu não vou largar. De Goiânia a Pirinópolis? Sim. Ela trabalhava no Banco do Brasil e é essa mãe que me inspirou, né? Então, eu tive uma avó que também divorciou numa época que ninguém divorciava. Uma avó que foi diretora de escola, professora, que pegava estrada, dirigia. Então, quer dizer, olha a importância dos exemplos, a importância do cuidado com a fala, a importância da gente ensinar que a menina e o menino eles estão em iguais condições para tudo. Né, para ser uma juíza, né, para ser uma delegada, o menino, se ele quiser cortar cabelo, gente, os melhores cabeleireiros, se a gente for olhar, maquiadores são homens. Qual é o problema? Muito pelo contrário, são ótimos, fazem um trabalho maravilhoso. Então, assim, não existe isso. Eu acho que isso está ultrapassado demais. Só que para a gente ver
olhar para isso, a gente precisa ampliar o nosso olhar, a nossa cabeça, a nossa consciência, para a gente educar diferente, para que a gente faça diferente com os nossos filhos. E às vezes a gente pensa assim, mas o que tem a ver isso que a doutora está falando com a violência doméstica? Tudo. Sabe por quê? Porque a mulher sofre a violência quando ela sai desses papéis. Quando que a mulher sofre a violência doméstica? A mulher, exemplos, mulher está amamentando o filho, o marido chega em casa e fala, mulher, cadê a comida? Isso é casa que já está aí. Aí ela falou, está ali, ó, em cima do fogão. Ele queria que ela largasse o filho para ir lá servi-lo, para esquentar a comida para ela. Ela não fez. Qual papel ela deixou de atender? Servir o marido, que foi o que durante muitos anos as mulheres aprenderam e que aquele homem está introjetado na cabeça dele, e aí ela apanhou nesse momento com o filho no colo. Um outro exemplo, a mulher separa do marido e vai para o bar com as amigas. E deixa o filho com quem? Com a babá. A criança está em segurança, está com a babá ou está com a mãe dela. O ex-marido passa e vê ela com as amigas no bar. Ele vai lá discutir com ela, falar, cadê? Por que você não está com a filha? Porque começa a xingar de vagabundo. Por que ela sofreu violência doméstica? Porque ela deixou de atender um papel. Qual? O de estar em casa cuidando da filha. Percebe como a violência está muito atrelada aos papéis? O que é ser homem e o que é ser mulher na nossa sociedade? Isso eu estou dizendo porque, para a gente estudar a violência doméstica, a gente não estuda só direito, a gente estuda sociologia. O cerne é a cultura. O cerne é a formação do seu ser homem, do meu ser mulher. Até pouco tempo atrás, mulheres não usavam calças. As primeiras mulheres a usar calças foram presas, porque antigamente não era direito delas usar. Então, quer dizer, por que você tem o direito de matar, por que você tem o direito de castigar, de prender uma mulher pelo uso da roupa? Porque culturalmente não se permitiu muita coisa para as mulheres. E ainda hoje, eles falam que lugar de mulher é aonde? Na cozinha, esquentando a barriga no fogão, nem lembro como que é, uma coisa assim. Até hoje a gente fala em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. São jargões que nos acompanham, a gente escutou isso durante muito tempo. Roupa suja se lava em casa. Gente, se a gente não entrar no meio das casas, as mulheres vão continuar morrendo, né? Então, assim, não tem outro jeito. A gente precisa mudar a forma de olhar, inclusive, para não falar que isso é uma divergência familiar, foi só uma briga. Não, não foi só uma briga. Não. Quebrar a casa inteira não é só uma briga. Empurrar não é só uma briga. Se você chega nesse nível de relacionamento onde você não tem respeito, não existe relacionamento. Doutora, assim, quantas situações repudiantes, né, que a gente tem no dia a dia, às vezes a gente não sabe, né? Mas a senhora trouxe um exemplo da sua família, né, uma família muito bem estruturada, que trouxe essa segurança para a senhora, para o seu irmão, e a gente vê quanto isso é importante, a base familiar. E aí me remete a uma situação que todo mundo passou há pouco tempo, que foi a pandemia. Então, dentro da pandemia, os casais foram obrigados, as pessoas foram obrigadas a conviver, né? Nesse período, houve um aumento desses casos? E uma segunda pergunta, durante o ano, existem meses em que existe um maior índice, um maior julgamento de casos nesse sentido? Então, a pandemia inicialmente teve uma queda, mas por uma dificuldade das mulheres de ir na delegacia. As delegacias estavam fechadas. A mulher não sabia como que ela ia fazer uma ocorrência, uma denúncia. Mas isso não significa que os números estavam diminuindo, muito pelo contrário. As ligações para a polícia militar aumentaram demais, porque a polícia era só uma ligação. E por que na pandemia aumentou? E agora eu gostaria que vocês pensassem na pandemia como vocês na pandemia. Lembrem de vocês na pandemia. Vocês têm a oportunidade de lembrar na pandemia como que é a vida de uma mulher vítima de violência doméstica. Como é que era a vida de vocês na pandemia? Isolados. Essa é a vítima de violência doméstica, ela fica isolada. Porque o sujeito não quer que ela tenha rede de apoio para perceber que ela está sendo vítima. Então ele isola da família, isola dos amigos, sua família não presta, sua amiga não gosta de mim, e ela acaba deixando muita coisa para trás. Então, na época da pandemia, nós tivemos isso aqui de prova do que é uma vítima de violência doméstica, e nós ficamos isolados em casa. E nós ficamos o tempo inteiro com quem? Com nossos companheiros. Essa mulher, vítima de violência doméstica, ela fica muito em contato com o companheiro. O que nós vimos na época da pandemia? Um aumento de consumo de bebida alcoólica, talvez para anestesiar, drogas, talvez. E o que essa mulher vê muito também no fim de semana, e os casos maiores vêm no fim de semana? Esse consumo abusivo. O que nós tivemos na pandemia? Medo.
essa mulher vive com medo. E nós tínhamos medo de sair de casa, nós tínhamos medo de ir no supermercado, a gente lavava todas as frutas. Essa é a sensação da mulher vítima de violência doméstica. Ela tem medo, porque ela não sabe qual vai ser a próxima agressão, quando que vai acontecer, ela não sabe se é melhor ela calar ou se é melhor ela falar. Então, assim, nós tivemos um aumento dos casos, sim, na pandemia, não só a nível de Brasil. Na China, que foi o primeiro país que nós tivemos uma quantidade maior de violência doméstica, nós tivemos uma quantidade maior de divórcios. E em outros países também. Então, isso, estatisticamente falando, aumentou em todos os aspectos. Em relação a meses que tem mais violência, nós não temos, porque como a violência doméstica é algo de construção do ser homem e do ser mulher, está muito mais na cultura que a gente precisa mudar, é o tempo todo. Lógico, no final de semana, em que a gente tem um maior isolamento social, como tem na pandemia, ficam mais em casa, e onde tem consumo de álcool e às vezes drogas, é onde desaguam muitos casos, por exemplo, na segunda-feira, que é quando eu pego muitos casos que acontecem no final de semana. Agora, o que me assustou é que nos bastidores também a senhora comentou que esse número ele não reduziu a um patamar anterior ali à pré-pandemia. Não. Como eu disse, a pandemia ela foi um evento extraordinário, que trouxe à luz o caso da violência doméstica, talvez com muito mais frequência. Tivemos campanha com X vermelho, né, porque as mulheres não tinham como sair. Quando elas iam nas farmácias, elas mostravam um X, ou no supermercado, e era uma forma dela dizer silenciosamente, pedir socorro. Mas a violência doméstica, ela, como é algo muito da cultura do machismo, nós não conseguimos diminuir até hoje. Todos os crimes diminuíram, mortes violentas diminuíram, intencionais, mortes de mulheres não. Isso são dados do CNJ, então nós não conseguimos diminuir a violência doméstica. Violência doméstica não é um problema de polícia, não acontece na rua, senão era só aumentar a viatura. Né, quantidade de viaturas, de policiamento, não é dentro de casa. Então, nós precisamos conscientizar as mulheres de que elas passam por situação de violência, e muitas nem sabem, e nós precisamos conscientizar os homens também, porque a gente chega lá, tem homens, eu já escutei de homens, o tanto que isso é forte. Ele me disse uma vez assim, doutora, eu apanhei minha vida inteira para ser quem eu sou, e agora eu estou apanhando da justiça. Aquilo me tocou de uma tal forma que eu pensei, nós precisamos começar a trabalhar com os homens. E hoje nós temos um trabalho com os homens que são os grupos reflexivos, porque eles também não conseguem perceber, muitas vezes, que a forma como eles agem é violenta. Então, a gente precisa falar sobre isso. É uma repetição de padrão, né? Exato. Então, a gente precisa, é como se a gente precisasse, aqui nós estamos numa casa, a gente precisa tirar todas as paredes e o chão, e ele fica sem chão, para a gente começar a construir. A senhora comentou do X. O que a mulher ela precisa saber ou fazer ali naquele momento que ela fala, chega, basta? Tem alguma orientação que a gente poderia passar para elas, alguma sugestão para que isso seja o menos traumático possível? O ideal é que ela vá à delegacia fazer o pedido de medida Esse é o protetiva. Sim. Esse pedido ela faz sem advogado, ela não precisa carregar provas, não é função dela, é função do delegado investigar. E ela vai lá relatar a violência que ela sofreu. E, diante disso, a gente afasta o sujeito do lar, né? Então, quer dizer, ela fica na casa e ele sai. A gente estipula uma distância de segurança que ele tem que manter dela ou dos familiares dela. A gente estipula proibição de contato, então ele não vai ter contato com ela. Então, nós vamos garantir segurança. Paz. A gente falando de paz, essas mulheres não vivem em paz e a casa não é um lugar de paz para elas. Eu sempre falo que mulher vítima de violência doméstica, ela não vive, ela sobrevive. E a casa é local de refúgio para ela. Hoje tem alguns aplicativos, são válidos? Tem algum bacana que a gente poderia sugerir para os nossos telespectadores? A Mulher Segura é um aplicativo de Goiás, que ela baixa, né? Pode baixar a Mulher Segura. Eu baixei no meu celular para fazer um teste aqui em Jataí. Quando você baixa ele, você já vai cadastrar nome, endereço. Numa situação de emergência, vamos supor que você está lá, você não tem tempo de ligar para a polícia, o celular às vezes está longe, você vai clicar nele. Tem um botão do pânico. E você já vai conversar com a viatura mais próxima, e se não conversar, a viatura vai ver, daqui de Jataí, vai ver lá o nome da pessoa e o endereço para deslocar. Então, é eficaz, né? Eu sempre divulgo isso para as mulheres quando elas têm processo ali no juizado de medidas. É um aplicativo a mais, um recurso tecnológico a mais, né? Que garante a segurança. Mas
O que nós queremos é que, na verdade, essa mulher nem precise acionar nem nada, aconteça. né? A gente precisa precisar menos do juizado e do juiz, porque a violência sequer aconteceu. E não queremos esperar 200 anos para isso, né, doutora? A gente vai aqui no nosso breve intervalo e voltamos já já. Eyes without a face, eyes without a face, got no human grace, your eyes without a face. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Come together right now over me. Doutora Sabrina, a gente já está indo aqui para o nosso último bloco. É uma pena, porque eu não gostaria que essa conversa acabasse, que é muito produtivo, um assunto extremamente importante. Mas hoje, se a senhora pudesse voltar lá e conversar com aquela menina que sonhou em ser juíza, e por tudo que a senhora passou nessa trajetória ali, o que a senhora falaria para aquela jovem? Acho que eu ia falar para ela seguir os sonhos dela mesmo. Eu acho que eu estou onde eu gostaria, né, de estar. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Não foi uma jornada fácil, mas que faz todo sentido. É, exato. A caminhada não é fácil, mas a jornada é bonita, né? E eu sempre vejo, quando eu vejo o relato de uma mulher depois que ela passa pela situação de violência, quando eu vejo uma criança que a gente conseguiu retirar uma situação de risco, isso é muito gratificante. Então, assim, não é o dinheiro. Isso é até um depoimento para quem está nos ouvindo, porque muitas vezes quem está numa situação dessa não vê ali a luz no fim do túnel e acredita que é o fim, que ou não tem como. Tem a dependência financeira, psicológica e tudo mais. Nós temos vários casos de mulheres ali atendidas que têm outra vida hoje, que empreenderam, que têm independência financeira, que casaram novamente, quer dizer, acreditam ainda no amor, né, num relacionamento saudável. Lógico,
não são mulheres que vão falar do passado sem a dor, né? Não são mulheres com amnésia. A gente tem que sempre lembrar que não existe isso, né? O que existe é ela conseguir falar sem aquele peso de antes. E muitas delas até conversam em palestras que a gente chama para falar o depoimento delas. Então, são depoimentos de mulheres sobreviventes, muito fortes. Eu falo que essas mulheres que passam por situação de violência doméstica, elas são muito fortes, porque eu não conseguiria passar pelo que elas passam. São resilientes demais. E a força que elas têm para permanecer, elas têm para sair. É preciso dizer para elas que tem saída, que tem a luz no fim do túnel. O juizado está ali para garantir isso, segurança, passagem para onde ela precisar ir, abrigo se ela precisar, a cesta básica, a pensão para os filhos, que é um direito dela, ela não vai perder. O patrimônio, não é porque ela sai de casa ou ele sai que ela vai perder também. O juizado, ele se preocupa com os direitos patrimoniais dessa mulher também, não é? Ela não vai ficar, porque às vezes ela escuta muito, se você separar, você vai ficar sem nada, você vai ficar amigo. Isso é violência patrimonial. Pouco se fala sobre esse tipo de violência, mas isso é patrimonial também, né? E ela tem direito, né? Por mais que ela escute isso, ela não tem que acreditar, né? E ela pode procurar a gente, que nós estamos ali justamente para atender os direitos dela, garantir, reparar, para que ela tenha uma vida plena, sem violência, né? Tem algum caso emblemático que marcou assim, a vida da senhora, seja pelo desfecho final feliz ou pela gravidade que poderia compartilhar? Olha, teve um caso, não aqui de Jataí, mas de Goiatuba, que eu, quando cheguei, eu me lembro que tinha um caso lá que era de um homicídio de um homem e o suposto autor do homicídio, né, que teria tirado a vida desse homem, teria sido o enteado, um rapazinho. E o promotor, na época, ele não concordou que seria esse rapaz, achou que não havia elementos para culpar esse rapazinho, pediu para arquivar o processo. E aí eu olhei aquele caso e falei, não concordo com isso aqui, né, não está certo. Tem que ver se realmente o rapaz foi que tirou a vida desse homem. Esse homem morreu e o rapaz fugiu. Foi automático, então, estranho. E aí eu me lembro que eu remeti para o chefe do Ministério Público, o chefe nomeou outro promotor. Não concordou também com a opinião desse promotor, nomeou outro. Esse outro promotor falou, olha, eu acho que quem praticou o crime foi esse rapaz. E vou requerer a prisão dele. E aí eu lembro que eu dei a decisão, pedindo mandado de prisão, ele estava foragido. Foi preso em Berlândia, ali perto de Goiatuba, não muito longe. E aí que começa toda a história que a gente vai ouvir, né? E ouvindo esse rapaz, me lembro até hoje, quando ele sentou na minha frente, e aí eu perguntei, o senhor tirou a vida mesmo do seu padrasto? Né? E aí ele disse, tirei e não me arrependo. E aí ele começou a contar, né? Ele contou que ele viu a mãe dele a vida inteira apanhando desse padrasto, ele também não podia ter amigos, ele vendia picolé na rua e quando ele chegava em casa ele punha o pé para descansar numa mesinha como essa. O padrasto chegava e tirava o pé desse menino do coisa, falava que ele era vagabundo, que ele não queria saber de nada, ele já tinha trabalhado, já tinha estudado, chegou em casa para descansar, não podia também. E ele abusou da irmã, sexualmente, da irmãzinha dele, e aí esse menino, revoltado, com tudo que ele via. Menor de idade? Ele era menor ainda. Essa mulher tentou várias vezes separar desse homem. Porque eu também ouvi ela em juízo. Ela separava, ele tirava ela de dentro do bar quando ela estava com a amiga e puxava ela à força. Ela ia trabalhar de diarista, ele ficava esperando o horário de sair dela para poder voltar. Então, assim, ela tentou muitas e muitas vezes. E ela sempre voltava. E na volta eram brigas, discussões, xingamentos, a quebradeira na casa, agressões. E aí esse rapaz um dia resolve comprar uma arma. Ele enterrou no jardim da casa. E depois de uma milésima, sei lá, centésima discussão que ele ouviu do padrasto com a mãe, ele foi lá, desenterrou essa arma no jardim. E esse padrasto dormindo, ele foi lá e deu um tiro no ouvido desse padrasto, morre e ele foge. E aí, nesta audiência, eu me lembro dele falar que esse padrasto batia na mãe, deixava ela do lado de fora, dormindo,
dormindo na chuva, chovendo, e ela do lado de fora, e ele e a irmã abrindo a janela e perguntando: mãe, você está com fome? E aí ela falava: não, meu filho, vai dormir. E eles dormiam com a mãe do lado de fora, com fome, enfim. Essa foi a audiência que, quando terminei, eu fui chorar no banheiro, né? Muito triste. Mas o caso desse mesmo, eu não tenho conhecimento jurídico, isso serve como atenuante que fala? Ele foi a júri, porque a gente prendeu e iniciou todo um processo. Ele foi a júri, o júri o condenou, porém como atenuante, né? E ele cumpriu pena em parte, mas a questão é, ninguém mais era o mesmo. Quando eu escutei a mãe carrega uma culpa que ninguém tira. A irmã não conseguiu depor, ela só escreveu a carta falando dos abusos, porque ela não conseguiria falar. E o irmão vira e fala: eu não vi outra saída. O filho, né? Eu não vi outra saída para salvar minha família. Então, assim, muito triste. Pesado. E é um caso de violência doméstica com um final trágico. Então, assim, a gente tem que pensar. E aí quase que daria para se falar assim, mais um, infelizmente, em meio a tanta coisa. Mas aí a gente vê que os traumas que ficam, né? A prisão é uma consequência, mas esse rapaz não é o mesmo, a irmã não é a mesma, a mãe não é a mesma. Uma vida foi ceifada, que é a dessa vítima também, desse rapaz, né? Então, assim, é um exemplo que eu trago de algo que me marcou muito, uma audiência que me marcou muito, mas que é um alerta também, porque não dá para a gente deixar. Não dá. Né? Não dá para a gente não sair desse ciclo, porque ele não vai acabar bem. Porque se não parar, o desfecho final tende a ser sempre esse. Sim, o filho entra no meio, ou ele morre ou ele mata. O marido ou tira a vida da mulher, ou a mulher na defesa tira a vida desse homem também. Então, assim, vários desfechos ruins. Nós não podemos nem minimizar, né, a violência, nem achar que a gente dá conta dela sem uma intervenção do Estado, e por isso a importância da gente entrar no meio mesmo. Agir antes de chegar nesse ponto, sabe? E muito triste. Doutora, a gente trouxe aqui o desfecho de muitos casos que às vezes não deu tempo da justiça interceder e teve um final trágico. A senhora conseguiria lembrar agora de algum caso que a justiça conseguiu intervir e ele teve um final bacana para toda a família? Sim, nós já tivemos um caso de uma moça que, quando chegou no juizado, também não conseguia separar, e aí ela chega para nós com o cabelo assim no rosto. Não conseguia nem te olhar nos olhos. E sofrida demais. E na audiência, quando a gente perguntou para ela, né, sobre quem ligou para a polícia, ela disse, né, essa que falou foi um anjo, eu não sei. E realmente a polícia chega na hora e tem que levá-la para o hospital, porque ela estava muito machucada. Se não fosse a ligação, talvez teria morrido. Então ela foi direto para o hospital, ela foi ouvida até depois. E essa mulher foi salva por essa ligação, foi salva pela polícia que atuou, chegou muito rápido. Ela, na audiência de instrução, no começo, com o cabelo todo na frente, na audiência de instrução, eu não a reconheci. Eu olhava assim e falava: gente, mas será que é a mesma? Porque ela estava outra, forte, feliz, em paz, aliviada. O semblante, a fisionomia mostrava outra pessoa. E depois disso, né, lógico, teve a sentença, teve a punição, e ela seguiu a vida dela. É uma mulher que tem, né, suas escolhas hoje todas realizadas, né? Então, assim, feliz, né? Outro caminho, outra vida. E nós temos vários, assim. Eu trouxe esse que me marcou, porque foi realmente marcante, mas nós temos muitos exemplos felizes, muitos. Que legal. Que bacana. Doutora, já caminhando para o final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para as mulheres que estão presas nesse medo hoje. Uma palavra de coragem, de força, de fé. Eu sempre falo para as mulheres que o medo congela, mas a gente precisa enfrentar. A denúncia ainda é o caminho, talvez o único e talvez o melhor, né? Então a gente precisa incentivar as mulheres a denunciar. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que é o caminho possível e que nós, o juizado, estaremos ali
para abarcar, para acolher, né? Nós não vamos julgar, de forma alguma não fazemos isso, não se sentirá julgada. E a nossa preocupação é com a sua vida, com a sua integridade física, psicológica, né? Então, não se cale, denuncie. E uma palavra também, às vezes, para aquele homem que ele é o macho alfa, que ele é forte, que ele é o dono da casa e que ele manda na mulher e a mulher tem que ser submissa. O que a gente pode falar para tentar trazer consciência para quem ainda está ali encapsulado? Eu falo que com os homens o trabalho é mais difícil, porque aqui nós estamos falando de construção. Então, para a gente construir algo, a gente precisa desconstruir. Então, desconstruir algo que diz respeito ao ser é que tirar todas as paredes e o chão. Então, é deixar ele sem chão. Mas, infelizmente, para os homens que praticam violência, a justiça está aí, a pena vai existir, né? Vai ter o rigor, não se aceita, né? Não há justificativa pro injustificável, porque não tem. Né? Não adianta falar de roupa, não adianta falar que foi a forma que ela me falou, não adianta falar que foi a bebida. Né? Eu sempre falo para os homens, quando eles dizem, naquele dia eu bebi, e aí eu devolvo a pergunta, e naquele dia o senhor bateu em algum amigo do senhor? Ou no seu chefe que estava lá? Não é a bebida. Né? Então, e para esses homens, estar nessa posição também não é bom. Eu não acredito que ele faça e ele não se sinta mal depois. Eu não acredito que não venha um arrependimento. Né? Então, assim, estar numa situação de violência para os homens também não é confortável. E às vezes a gente precisa ali, o judiciário precisa proteger ele dele mesmo. Né? Não foram poucas vezes que eu escutei de homens dizendo, se eu não fosse preso, eu teria matado ela. Então, é proteger ele dele mesmo. Mas a gente precisa desconstruir muita coisa, a gente precisa mostrar para eles o que é violência, que muitas vezes eles não sabem. Né? De tão naturalizado que foi essa construção, ouviu o pai, viu o bisavô, aprendeu, introjetou e a criança está aprendendo junto o filho dele. Então a gente precisa desconstruir realmente, não dá para a gente continuar perguntando para as mulheres por que ela ficou 9 anos e não denunciou. A gente precisa começar a perguntar para os homens por quê que você está há 9 anos agredindo a sua esposa, a mãe dos seus filhos, né? Então, a responsabilidade é de quem comete. Nunca vai ser de quem sofre. Nunca. Tá vendo você aí, ó, que está em casa? Busque ajuda, converse, que seja com a sua esposa, com o seu orientador espiritual, padre, pastor, mas não continue nesse ciclo. Você pode encerrar isso. E aí agora, para a gente encerrar, doutora Sabrina, qual é o maior sonho da juíza Sabrina Rampazzo para o futuro das nossas mulheres? Nossa! Bom, eu já estou construindo para várias mulheres ali uma vida sem violência. Então isso para mim já é uma realização muito grande. Poder fazer a diferença, poder transformar, né? Poder salvar, poder mudar. Então isso para mim já é muito gratificante. Eu gostaria, né, que todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo, que elas pudessem ser reconhecidas, valorizadas, dignificadas, né, reconhecidas no valor que elas têm, que elas possam escolher a roupa, a vida, as decisões políticas, que elas sejam plenas. Né? Porque aí sim, quando a gente tem um ser humano digno, inteiro, é que a gente vê todo o potencial dela. E mulheres têm um potencial gigante. Né? Então, eu gostaria de ver mulheres, né, em seu potencial, brilhando, né, como todas elas são, vivendo de forma plena, digna. É uma obra que a senhora já iniciou, mas que não é possível se construir sozinha. Exato. É responsabilidade minha, é sua e de todos nós. Não é não, seu cabecinha de formiga? Manda aí aquela mensagem final para a gente tocar a nossa semana. Carlos, a gente conversou bastante hoje sobre desconstruir para reconstruir. Eu percebo que o martelo, ele pode ser um instrumento de destruição, mas ele também pode ser um instrumento de reconstrução. A justiça, ela não precisa ser só condenação. A justiça, ela pode ser uma ferramenta de reconstrução de vidas. Hoje, a doutora Sabrina nos lembrou que a sentença mais poderosa não vem do Código Penal, ela vem do coração.
Ela vem do coração humano, que quando decide amar, respeitar e proteger, ela é verdadeira, porque o maior tribunal de todos é a consciência. Que cada um de nós saia daqui com a certeza de que a justiça é verbo e ela deve ser conjugada com atitude, compaixão e proteger. E é isso mesmo. E que para reconstruir, primeiro a gente precisa demolir. E reconstruir a dignidade, a coragem, a esperança de quem um dia teve medo. Hoje entendemos que violência não é assunto de mulher, é um chamado para todos nós, homens, pais, filhos, irmãos, para que sejamos abrigo e nunca ameaça. Cada mulher que rompe o silêncio ensina o mundo a falar mais alto sobre amor e respeito. Que esse episódio nos lembre, a justiça pode começar na caneta de uma juíza, mas ela só se completa no coração de cada um de nós. Muito obrigado, doutora Sabrina. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente tão gostoso, em construção, trazendo aqui um pouco do nosso trabalho, de esperança também. É isso aí, solta o som, Enzo! Oh,